Olá a todos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as derivadas das funções complexas e as equações de Cauchy e Riemann. Tá? Cauchy e Riemann. Primeira coisa, como é que funciona uma derivada no caso complexo? De uma maneira praticamente análoga à derivada no caso real. Tá? A gente vai definir a f' em um ponto z0 qualquer, né, do plano complexo, desde que exista ali, né? Esse limite quando ΔZ vai para zero, de f de z0 mais ΔZ menos f de z0 dividido por ΔZ. Ou ainda, né, a gente também pode reescrever isso aqui como sendo o limite quando z tende a z0 de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, né? São equivalentes. E aí vai entrar um detalhezinho, né? Quando a gente fala em limite complexo, né, a gente sabe que a forma do meu ΔZ ir para zero ou do meu z ir para z0, ela não é mais aquela forma unidimensional, digamos assim, né? Eu posso ir de infinitas formas para zero, assim como eu posso ir de infinitas formas para z0. O que significa o ΔZ ir para zero? Tá? Se eu pegar aqui um z0 e aqui um z qualquer, esse vãozinho aqui entre o z e z0 é o meu ΔZ, né? Ou seja, se eu pegar uma bola de centro z0 e raio um pouquinho maior do que ΔZ, ou o raio pode ser exatamente igual a ΔZ, né? Todo mundo que vai estar aqui dentro, tá? Vão ter infinitos caras aqui dentro, no qual o ΔZ seria pequeno. Tá? O z vai se aproximando de z0, ou seja, o ΔZ vai tendendo a zero. Ao contrário do que acontecia lá no cálculo. Como é que acontecia no cálculo? Como é que funcionava lá? A gente ia pela esquerda e pela direita, só tinha duas formas. Então o limite lá era mais fácil, aqui já não é tão fácil. Consequentemente, né, se a gente conseguir fazer esse limite, se esse limite existir, né, e aí volte ao vídeo anterior lá, que fala um pouquinho sobre limites, a imagem da f e o ΔZ, ou a imagem da f e a diferença entre z e z0, vão ser números complexos. Então essa f' do z0, ela resulta aí num número complexo, tá? Isso aqui é a definição formal, digamos assim, da derivada de uma função f no ponto z0. É esse limite se o limite existir. Pode o limite não existir, nesse caso a gente diz que a f não é derivável, tá? Por um pequeno joguinho aí que a gente faz, e é o análogo ao cálculo A, a gente consegue sempre concluir que uma função derivável em z0 é contínua também nesse ponto z0, tá? Então, quando a gente fala em derivável, a gente já está pensando também contínua ali naquele ponto. Então, por exemplo, né, como é que se eu pegar f de z igual a 1 sobre z, eu consigo, aplicando ali aqueles limites, tá? Vocês têm a construção direitinho aí no PDF, tentar ser mais sucinto aqui. O f' de z é menos 1 sobre z ao quadrado. Eu já vou apresentar aí o porquê, né? E mais ainda, se o f de z for o z barra, por exemplo, né, pego cada z e conjugo, eu tiro que não existe f' de z. Ou seja, em nenhum ponto eu consigo derivar a minha função f. E a gente vai ver aí um pouquinho disso aí nas equações de Cauchy e Riemann. Tá? Só alguns exemplos, tá?
Por que é tão fácil produzir exemplos de derivadas, né? Porque no caso complexo, a derivada ela foi definida exatamente igual ao caso real. Então, quase todas as demonstrações que a gente faz lá no caso real, elas permanecem válidas. A gente tem aí esses dois teoremas, né, 1.4 e 1.5 lá no nosso PDF, né, que diz o seguinte, ó, as regras de derivação continuam válidas aqui e a regra da cadeia também continua válida aqui, né? São regras básicas que dependem basicamente das propriedades do limite. Se as propriedades do limite são satisfeitas, então essas regrinhas todas aí são satisfeitas, que é derivada de constante é zero, derivada de potência cai e diminui 1 lá em cima, por isso que a derivada de 1 sobre z é menos 1, z na menos 2, né? Diminui uma unidade em cima. Derivada de constante vezes qualquer função é a constante vezes a derivada da função. Derivada de soma e diferença é a soma e a diferença das derivadas. Derivada do quociente de função é exatamente igual a derivada lá do cálculo A, né? A derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima, dividido por a de baixo ao quadrado, né? E acho que não está ali no PDF, mas se aplica também a regra do produto, né? Para funções. Derivada de f vezes gf' mais fg', né? E a regra da cadeia, derivada de uma composta, g composta com f aplicada num z0, a derivada da g aplicada na f de z0, vezes a derivada do que está lá dentro, né? Por exemplo, tem até um exemplinho aqui embaixo, né? 1 menos z ao quadrado na 10, cai o 10 para frente, fica lá o 10 menos 1 dá 9, vezes a derivada de 1 menos z ao quadrado, derivada do que está dentro, né? Então, regra da cadeia, soma, produto, é tudo análogo ao que a gente tem lá no cálculo A. Então, isso aí vocês não devem ter dificuldade de fazer. Derivada de polinômio, derivadas de produtos, derivada de soma, derivada de quociente, derivada de constante, tudo isso tem que estar na ponta da língua. É algo que não vai agregar em nada aqui. Vai calcular para vocês. O que vai mudar um pouquinho aqui, né? A gente tem um limite lá que não é tão simples de eu calcular, né? Então, para algumas funções um pouquinho mais complicadas, por exemplo, o que é a f de z igual a z barra? Esse tipo de função não se encaixa em nenhuma regra, né? Por quê? Porque lá no cálculo a gente não tinha conjugado, agora a gente tem conjugado. Então a gente precisa aí fazer umas adaptaçõezinhas, tá? Algumas coisas, algumas regras novas aí para a gente conseguir trabalhar com um pouco menos de esforço. E a principal regra que a gente tem aí são as equações de Cauchy-Riemann. Tá? As equações de Cauchy-Riemann, elas vão trazer digamos assim, um filtro para eu dizer quando uma função é derivável e quando ela é derivável, tá? Se eu pensar, né, se eu tenho aqui um z0, tá? Vou pensar no zero. Quando eu quero calcular aí a função, quando eu quero calcular os limites, né, eu tenho infinitos caminhos. Eu posso vir
por uma curvinha assim, eu posso vir por uma curva assim, posso vir em linha reta, posso vir etc, né? De várias formas. Agora, tem duas formas particularmente interessantes para eu me aproximar aqui do zero, que são os dois eixos, o eixo real e o eixo imaginário. Estou pensando aqui só positivo, tá? Também vale o negativo. Como é que eu me aproximo do zero pelo eixo real? É x mais i0 com x indo para zero. Esse é um dos caminhos. De novo, se não estão firmes no limite, voltem lá e aí vocês vão entender, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou pensando, se o limite existir, ele tem que ser o mesmo por qualquer caminho, tanto pelo eixo real quanto pelo eixo imaginário. Eu faço y ir para zero no 0 mais iy. Por que eu faço nesses dois caminhos aí? Porque se eu pensar, vou pensar o seguinte, tá? Eu tenho uma f e ela é derivável em z0. Eu normalmente preciso mostrar que ela é derivável, mas eu estou supondo de antemão que ela seja derivável. Eu vou mostrar que tem equações que ela precisa satisfazer. Se ela não satisfizer aquelas equações, nem derivável ela pode ser em z0, então eu nem vou me atrever a calcular limite, tá? Se eu pensar em f' de z0, por qualquer ponto que eu me aproxime aqui do zero, o limite, quando ΔZ tende a zero de f de z0 mais ΔZ mais f de z0 dividido por ΔZ. Por qualquer forma que eu me aproxime aqui do zero, via ΔZ, né? Por esse caminho ou por esse caminho, eu tenho que ter o mesmo valor, porque se ela é derivável, por qualquer lugar o limite dá o mesmo. Então não importa a aproximação. Porém, se eu fizer a aproximação via eixo real, eu tenho que o f' do z0, e aí fica como exercício para vocês abrir a apostila lá e dar uma olhada, ou tentar fazer, tá? Mas como é pelo eixo real, isso aqui vai, se eu escrever a f de z como sendo u mais iv, separar a f em duas funções coordenadas, a derivada via eixo real vai dar as derivadas parciais de u e v com relação a x. Vai ser du dx aplicado no ponto x0, y0, né, que o z0 é x0 mais i, y0, mais dv dx, derivada parcial, no ponto x0, y0. Vou escrever aqui z0 igual a x0 mais i, y0. Por outro lado, pelo eixo imaginário, eu vou ter só a segunda variável. Como eu tenho esse i acompanhando aqui, os carinhas vão, digamos assim, vão trocar de sinal, tá? Porque vai aparecer um i quadrado aí. Então vai ser basicamente a mesma construção aqui do eixo x, tá? Que é a derivada parcial com relação a x, só que vai ser a derivada parcial com relação a y, mas por causa do i aqui, elas vão inverter e uma delas vai trocar de sinal. De novo, olhem lá no PDF, eu não vou refazer toda a conta, é bem grande, tá? Mas a conclusão é que o f' de z0, ele é o dv
dy aplicado no x0, y0, menos I du, du dy aplicado em x0, y0. Faltou espaço aqui. Não, tem menos I, tá? Porque vai dar um I quadrado aqui e vai trocar o cara de lugar. Pelo eixo real, dá isso aqui. Opa, aqui faltou um I também, né? I. Pelo eixo real, dá esse valor. Pelo eixo imaginário, dá esse valor. Só que se a f é derivável no z0, esses dois valores têm que ser iguais. Então, a parte real tem que ser igual à parte real. E a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Tá com o menos na frente aqui, tá? Inclui o menos. O i a gente some com ele, porque ele só representa a parte imaginária. Então, o du dx tem que ser igual ao dv dy. E o dv dx tem que ser igual a menos du dy. Tá. Se a f for derivável, então isso aqui acontece. O que isso significa matematicamente? Se eu pegar uma função e testar e der diferente, eu já nem vou tentar a f derivável, porque se ela fosse derivável, isso aqui satisfazia. É o que a gente faz para f igual a z barra. Tá, vou reescrever aqui então a equação. Quais são as equações de Cauchy-Riemann? Du dx é igual a dv dy e du dy igual a menos dv dx. Ou dv dx igual a menos du dy, eles são trocados, tá? Quando é o ix, ou seja, quando é a parte imaginária pela derivada via eixo, desculpa, quando é a parte real via derivada pelo eixo real e imaginário via eixo imaginário, dá igual. Quando é trocado, é com sinal trocado. Tá? A gente faz essa leitura. Então, para que uma função seja derivável, ela tem que pelo menos cumprir isso aqui. Tá? Isso aqui não é suficiente. Eu vou testar isso aqui. Se der errado, eu já garanto que ela não é derivável. Se der certo, eu ainda preciso de mais uma condiçãozinha ainda para conseguir que ela seja derivável. Isso aqui não é suficiente para eu garantir que ela é derivável. Mas, tá, vou pegar o f de z igual a z barra. Quem é o z barra? Como é que eu escrevo z barra? É o x menos e y. Então, o x é o u e o y menos y é v, né? Achei a parte real e a parte imaginária, as funções coordenadas aí. Vou testar essas duas equaçõezinhas ali. Quem é o du dx? Derivada de x com relação a x é 1. Quem é o dv dy? Derivada do v com relação a y. Menos 1. Já deu errado, né? Essa igualdade ali não verificou. Vou tentar outra. Quem é o du dy? Derivada de u com relação a y é 0. Quem é o dv dx? Derivada de v com relação a x é 0. Opa, 0 igual a menos 0. Essa aqui verificou. Bom, mas a de cima já não deu, né? Se der uma, não quer dizer que vá dar todas,
tá? Se der uma e não der a outra, já falhou, né? Tu vê aqui que eu nem botei pontos, tá? Nem botei pontos. Isso aqui vale em qualquer ponto xy. O du, dx e o dv dy são diferentes em qualquer ponto. O que isso significa? Que não existe a f' de z em nenhum z complexo. Não existe f' de z em nenhum z complexo. Agora, digamos que eu pegue uma função, vou pegar o f de z igual a e na z. O que é o e na z? É o e na x cosseno y mais e na x seno y. Vou testar aqui. Eu sei que esse cara aqui é o meu u e esse cara aqui é o meu v, né? Minhas duas funções coordenadas aí. Então, du dx, derivada de u com relação a x, é derivada de e na x cosseno y. E na x cosseno y. Derivada de v com relação a y, derivada de e na x seno y, derivada do seno y é cosseno y. Então é e na x cosseno y. Deu igualzinho, né? Para qualquer x e para qualquer y que eu jogar aqui, está funcionando. Então esses dois são iguais. Verificou a primeira. Du dy. Derivada de u com relação a y é e na x, derivada do cosseno é menos seno, então é menos e na x seno y. Dv dx. Derivada de e na x seno y com relação a x é o próprio, é e na x seno y. São iguais a menos do sinal, né? Mas aqui eles também são iguais a menos do sinal, ou seja, esse é igual a menos esse, ou esse é igual a menos esse, tanto faz. Também cumpre aquele ali para todo x e para todo y. É suficiente eu dizer agora, não, então isso significa que as equações de Cauchy-Riemann me diz que a f de z igual a e na z é derivável. Não. Só verificar as equações te diz que tem chance de ser derivável. O que eu ainda preciso? Para que a função seja derivável, eu ainda preciso que as derivadas parciais que elas sejam contínuas, elas existam e sejam contínuas em uma vizinhança do ponto. O que isso significa? Que se eu quiser saber, por exemplo, se f de z é derivável no 0, 0, a derivada parcial tem que existir, todas as 4 derivadas parciais têm que existir pertinho do 0, 0, em torno do 0, 0. Tem que satisfazer Cauchy-Riemann no 0, 0. E elas têm que ser contínuas aqui em torno do 0, 0. Tá? Em torno de qualquer z0. Como e na x é contínua sempre, no caso real, né? Cosseno é contínua sempre. Essas derivadas parciais existem em qualquer ponto e são funções contínuas em qualquer ponto, tá? Por serem funções sabidamente conhecidas, funções reais, né? Funções de duas variáveis reais. Então, é facílimo de eu observar que essas aqui são contínuas. Então, f de z igual a e na z é contínua em toda parte. A função exponencial é contínua em toda parte. Isso a gente
a gente guarda aí como informação. Ela é uma função que a gente chama de função inteira, tá? Ela é analítica em toda a parte. Mas a gente está falando aí de de derivável. Ela é derivável em toda a parte. A gente está falando de derivável, né? E na Z é derivável em toda a parte. Por quê? Porque satisfaz as equações de Cauchy-Riemann e a hipótese adicional. Tá? Só satisfazer não é suficiente. Agora, ao contrário, se alguma das equações não vale, a gente já sabe que não é derivável naquele ponto. E vai acontecer, a gente vai ver aí depois nos exercícios, de uma função que satisfaz Cauchy-Riemann em alguns pontos e não satisfaz em outros. Que nos exemplos que a gente deu, ou satisfazia em todo ou não satisfazia em nada, né? Algumas satisfazem só no 0, 0, por exemplo, né? Então a gente já tem chance, por exemplo, de ser derivável só no 0, 0, eu já excluo tudo o resto, tá? Mas isso a gente vai ver aí depois num vídeo com exercícios. Por enquanto, né, só a apresentação de derivadas e das equações de Cauchy-Riemann. Essa aqui é muito importante ter na manga, tá? Para excluir funções que não são deriváveis. Tá? Ela não serve para garantir que a função é derivável. Para garantir que a função derivável, eu ainda tenho que ter essa hipótesezinha adicional. Então guardem isso. Cauchy-Riemann não satisfeita implica em não derivável. Cauchy-Riemann satisfeita implica que eu ainda tenho que fazer mais um testezinho para ver se é derivável ou não. Tá? Não é suficiente. Lembrem-se disso. Então, aqui um pouco a gente vai então dê uma olhada aí no vídeo de exercícios que a gente vai fazer um pouquinho mais de Cauchy-Riemann. Até logo!